Bom, nossa boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma segunda-feira de trabalhos em nossa casa, mais uma reunião pública, depois o trabalho dos passos presenciais, agradecendo a presença de todos os nossos amigos aqui que estão pessoalmente, mesmo nesse dia um pouquinho frio, como aqueles nossos amigos também que nos acompanham de modo remoto, né, nas suas casas, no seu trabalho, no carro, onde quer que estejam, né, através das redes sociais. Então, nosso muito obrigado a todos. E apenas lembrando, né, as nossas exposições continuam aos domingos pela manhã, né, às 9 horas da manhã, com o Livro dos Espíritos e depois também o trabalho de passes. Às segundas-feiras à noite, às 10 para as 8, né, também com exposições sobre o Evangelho, sobre temas sempre voltados ao Espiritismo e depois também com o trabalho de passe. Às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passes e também com o nosso bazar permanente, né, que é hoje uma das únicas formas de receita que o centro tem nesse momento pós-pandêmico. E às quartas-feiras à noite e quintas-feiras à noite, daí de modo remoto, os nossos grupos de estudo. Né? Às quartas-feiras falando sobre o Livro dos Espíritos e às quintas-feiras falando sobre Fundamentos da Doutrina Espírita, né? Livro que a casa gratuitamente cede para aqueles que ainda não receberam, que já receberam, que querem doar para algum parente, que querem doar para algum amigo, para estudar esses fundamentos da nossa tão maravilhosa doutrina. Hoje, o tema da noite que a gente escolheu, ele foi extraído do livro Pão Nosso, lá no capítulo 64, cujo título é Melhor Sofrer no Bem. Tá? Mas antes da gente fazer a nossa exposição, né, aprendemos um pouquinho esses ensinamentos dos nossos amigos que vêm do alto, a gente pede sempre para que, aonde quer que estejamos, e daí, seja de olhos abertos ou de olhos fechados, né, da forma como a gente melhor conseguir se compenetrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, o nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por mais esse dia de estarmos nessa casa, que nos recebe tão bem, de braços abertos, pela espiritualidade, que com certeza há muito vem preparando esse ambiente, para quando a gente chega aqui, somos já abraçados, somos envolvidos com esses fluidos que advêm do alto. Né, que o nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós e que possamos sair daqui um pouquinho melhor que quando nós aqui adentramos. E que consigamos achar nesse espaço, nessa casa, aquela palavra, aquele ensinamento para nos tornarmos um pouquinho melhores. Mestre Jesus, crentes no vosso amor e na vossa paz, pedimos a vossa permissão, então, para iniciarmos os estudos dessa noite. Sê conosco e que assim seja. Então, como a gente falou, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Melhor Sofrer no Bem. No livro Pão Nosso, ele é um livro escrito por Francisco Cândido Xavier, né, o nosso querido Chico Xavier, e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Né? Hoje nós temos um amiguinho novo aqui no centro. Né? Como sempre, né, todos esses ensinamentos que advêm dessas 5 obras de Emmanuel, ele começa sempre com um trecho extraído do Evangelho. E dessa vez não é diferente. Está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 17. Tá? Ele começa da seguinte forma. E quem lhes fará mal, se vocês se empenharem em fazer o bem? Se sofrer por causa da justiça, felizes de vocês. Não tenham medo deles, nem fiquem assustados. Ao contrário, reconheçam de coração o Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar a razão de sua esperança a todos aqueles que a pedem a vocês, mas com bons modos, com respeito e mantendo a consciência limpa. Assim, quando vocês forem difamados em alguma coisa, aqueles que criticam o bom comportamento que vocês têm em Cristo ficarão confundidos, pois, se é da vontade de Deus que vocês sofrem, é melhor que seja por praticarem o bem, e não o mal. Deixa eu só mudar aqui a configuração da apresentação. Pronto, achei. Porque daí muda para mim e daí fica mais fácil de eu acompanhar aqui.
Então ele começa já com uma pequena frase, uma pequena pergunta, né? E quem lhes fará mal se vocês se empenharem em fazer o bem? Né? Essa é uma pergunta interessante para a gente poder levar para o nosso dia a dia. Né? Então, a partir do momento que eu me predisponho a praticar boas obras, a praticar a caridade, a ajudar o próximo, a levar uma palavra de conforto, a ajudar aquele quem precisa, a me ajudar enquanto eu também preciso, porque nós estamos num mundo de prova e expiação, né? Então é importante essa ajuda conjunta, essa ajuda que a gente tem de familiares, de amigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Então a partir do momento que eu me predisponho a fazer esse bem, quem poderá nos fazer mal? Né? E a pergunta às vezes parece óbvia, mas qualquer um. Né? Porque assim, hoje a gente vive ainda, no que a gente falou, no mundo de prova e expiação. Ainda com pessoas de diversos níveis de aprendizado e diversos níveis de avanço moral. Aquelas pessoas que de fato se propõem a ajudar, aquelas pessoas que de fato não propõem a fazer nada, né? Nem o bem nem o mal, e aquelas pessoas que ainda se propõem a praticar a maldade, a querer conquistar as coisas a qualquer custo, né? Se dar bem na vida, independente do que está fazendo. Né? Mas qual que é o intuito da pergunta aqui? Quando eu me lanço para esse trabalho cristão, quando a gente fala cristão, seguindo de fato os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né, eu me acerco, eu me atraio de pessoas que também praticam essa mesma índole que eu estou praticando, também vão atrás desses mesmos preceitos, também vão atrás desses mesmos ensinamentos. Então, quando eu me sintonizo com o alto, quando eu busco essa minha evolução, eu acabo traindo para junto de mim, e daí tanto seres encarnados quanto seres desencarnados que também buscam esse mesmo trajeto, esse mesmo caminho, né? Esse mesmo destino, essa mesma linha de chegada. É óbvio que nesse trajeto, que nesse caminho, vão aparecer aquelas pessoas que vão tentar me dissuadir, que vão tentar me derrubar, que vão tentar fazer com que eu erre, que vão tentar fazer com que eu trilhe outro caminho. Mas eu persistindo, né, eu me empenhando em fazer esse bem, duas coisas podem acontecer com essas pessoas, com esses espíritos. E daí também pouco importa, se encarnados ou desencarnados. Né? Quando eu não dou asas a essas intuições maléficas, a essas intuições não tão caridosas, essas pessoas podem simplesmente ou se afastarem, porque estão vendo que ali estão batendo e não recebem o que procuram de volta. Né? É igual aquela pessoa que quer brigar. Né? Quando ela vem para querer brigar com você e você não briga, né? ela se afasta. Né? Porque ela está vendo que ali ela vai continuar batendo, desferindo palavras e não vai ter o retorno que ela quer, não vai ter aquele embate, não vai ter aquela discussão. Ou ela pode melhorar e aprender também com os nossos ensinamentos, com as nossas condutas, uma forma melhor de também dali partilhar. E às vezes segue o caminho junto com a gente, aprendendo também, errando, tropeçando, mas seguindo esse mesmo trajeto. Então por isso que essa primeira pergunta que Pedro faz, para mim ela é crucial nessa exposição de hoje. Né? Então quem lhes fará mal se vocês se empenharem efetivamente em fazer o bem? Né? Se a gente de fato lançar para aquele propósito que Cristo nos deixou um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 2000 anos. E a lição de Emmanuel ele inicia-se da seguinte maneira: para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhes corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Né? Então, para amealhar, para buscar, para conquistar, para trazer para si recursos financeiros, né, bens materiais, bens terrenos, muitas vezes somos compelidos a abandonar precipitadamente. Né? Por quê? Esses bens que a gente tanto briga, eles vão ficar aqui. Né? Então eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou sair dessa casa espírita e vou de repente chegar em casa encarnado. Eu não sei se eu vou sair de manhã para trabalhar e eu vou chegar no meu local de trabalho, se eu vou sair do meu local de trabalho, se eu vou conseguir chegar em casa, se eu vou deitar hoje à noite e vou de fato amanhã acordar encarnado, né? Falando do ponto de vista material.
E a gente fica, às vezes, brigando para esses bens, trabalhando cada vez mais, buscando cada vez mais, né? Sufocando cada vez mais a gente mesmo, o nosso colega, a nossa família, os nossos amigos, para deixar tudo aqui. Né? A gente sempre costuma brincar que eu venho para a vida, né? eu encarno sem trazer nada e eu volto sem levar nada, do ponto de vista material. E eu passo toda uma existência, né, de alguns meses, alguns dias, alguns anos, algumas dezenas de anos, depende daí do planejamento de cada um, brigando por algo que eu não trouxe e por algo que eu não vou levar de volta. E esqueço daquilo que de fato eu consigo trazer do mundo espiritual, né, que são sentimentos, que são amizades, amor, ódio, raiva, rancor, compaixão, caridade, tudo aquilo que de fato me acerca, tudo aquilo que de fato eu sou. E vou voltar, vou sair desse mundo levando esses mesmos sentimentos, que eu posso melhorá-los ou que eu posso simplesmente deixá-los como estão, né? Mantendo ainda a raiva dos meus companheiros, daqueles meus desafetos, ou aprendendo com eles, né? Melhorando esse meu amor, melhorando essa minha forma de convivência, melhorando as minhas amizades, né? Quantas vezes a gente encontra alguém, né, na rua, ou às vezes que vem fazer parte da nossa vida, seja parente, seja amigo, que a gente tem um afeto tão grande que parece que tivemos várias e várias vidas junto com aquela pessoa, vidas felizes, né? Não é que parece, é que de fato nós tivemos. E quantas vezes também, às vezes inclusive dentro de casa, né? Vários e vários desafetos que não têm explicação, né? Por que não pegar esses desafetos e aproveitando essa obra bondosa de Deus, que é fazer o esquecimento do passado e melhorar esses desafetos, né? Não é porque eu esqueci o passado que eu ainda não guardo aquele sentimento ruim com aquela pessoa. Eu ainda tenho aquele rancorzinho, aquela faísquinha, aquele choquinho quando dá a mão, né? Mas eu preciso começar a trabalhar isso. E é isso que eu vou levar de volta. É isso que eu vou partir desse mundo e voltar para o mundo espiritual e levar. E não esses tesouros financeiros, né, que muitas vezes nós vamos abandonar de forma precipitada. O homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades, né, em busca ainda também desses bens, né? Então, trabalho em exagero, trabalho em demasia para ter um pouquinho mais, né? E eu não sei o quanto esse pouquinho mais é o suficiente, até onde eu tenho que parar, até onde eu tenho que ir, né? Mas a nossa ganância ainda faz com que a gente continue buscando esses bens que vão ficar por aqui. A lição de Emmanuel continua da seguinte maneira: comprando sensações efêmeras para o corpo da carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na Terra, né? Então, não também só de bens, mas também de atitudes, né? De vícios, de busca, às vezes, por mais comida, por mais bebida, sem contar os outros tipos de vícios, né, que a gente já conhece. Drogas, álcool, principalmente os em demasia, aqueles que não têm mais controle, né, sexo, açúcar, né, tudo isso é uma forma da gente prejudicar o nosso próprio corpo, né. Uma vez agora veio a óbito, né, aquela roqueira, a Rita Lee, né, e uma vez perguntado para ela numa entrevista, ela falou: o que você acha da liberação das drogas? Ela falou: mas quais drogas você está falando? Né, você está falando do sexo, você está falando do açúcar, você está falando da gordura, você está falando do excesso de comida, do excesso de bebida, ou só daquelas drogas ilícitas? Do remédio usado de maneira errada, da autoprescrição? Olha a quantidade de coisas que nós temos ao nosso redor, que nós buscamos. Eu falo que o homem, né, o ser humano, é o único animal no planeta que produz algo em seu próprio malefício, né? Acabou de entrar um gatinho aqui. Se der um veneno para ele comer, ele não vai comer, ele não vai tomar, a não ser que você o engane, que você coloque no meio de uma carne. E ainda assim, eu tenho gato em casa, se você colocar remédio no meio da carne e ele sentir o cheiro, ele não come, né? Então, nós não. A gente não só compra, como ainda consome esses materiais que nos são prejudiciais.
que não são que causam malefícios em nosso corpo. Continuando, encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Então, além desses materiais, a gente ainda busca sentimentos maldosos, né? Então, a cólera, o ódio, a raiva, o rancor, né? Tudo isso traz também para o corpo físico, né, vários e vários malefícios. Já tem hoje, inclusive, estudos da ciência que fala que esse modo, esse sentimento, esse modo de agir, ele causa doença física no corpo, né? Então hoje a gente tem as doenças psíquicas, que elas também já canalizam o nosso corpo, trazendo doenças físicas para nós mesmos, né? Então eu consigo hoje plasmar dentro do meu corpo, de repente, uma doença. Olha que coisa incrível, né? E ao mesmo tempo preocupante. Então, o modo como eu ajo, né? Aquela pessoa raivosa, que vive xingando, que vive blasfemando, né? Ela atrai para si essas energias negativas. E a gente sabe que no mundo é energia, tudo é energia, né? Então, se eu posso atrair energia para mim, por que não atrair energias boas, né? Ah, mas daí seria uma utopia, né? É enxergar o lado bom em tudo? Não, mas de repente tentar procurar o lado bom em tudo, né? Se de fato aconteceu comigo aquilo, é porque às vezes eu preciso passar, e eu tenho forças para passar, e eu posso superar determinada situação, né? Várias e várias vezes a gente reclama e reclama sem precisar, e que não vai mudar em nada, né? Esses dias eu fui com a minha esposa, a gente foi buscar um equipamento que a gente tinha comprado, e eu liguei para ele de manhã e falou, não, eu posso passar à tarde para retirar? Ele pode. Eu vim correndo, passei lá no horário marcado, chegou lá e falou, deu problema no frete, eu não vou conseguir te entregar hoje, vou te entregar só semana que vem. Aí eu reclamei com a Ariane. Falei, nossa, mas que brincadeira, né? Eu vim correndo, a gente estava no Rio de Janeiro, precisamos sair de lá, porque eu estava a trabalho, ia passar por Campinas e ia retirar. Ela falou assim, vai adiantar reclamar? O fato de você reclamar vai fazer o equipamento aparecer aqui? Ela falou, não são dois trabalhos? O reclamar, ficar bravo e deixar de ficar bravo? Eu falei, então para quê? E não faz sentido, né? Assim, eu xingá-lo, eu brigar, vai fazer aparecer? Não vai. Já foi. Então, assim, são brigas que não vale a pena eu comprar. Ah, não, mas eu vou brigar por uma melhoria na comunidade, eu vou brigar por uma melhoria na rua que eu moro, para trazer ali um bem-estar melhor para a população, para trazer uma educação de qualidade, para trazer uma saúde de qualidade. Aí são brigas que vale a pena, porque é uma briga coletiva, né? Assim, é uma discussão coletiva, não é nem briga, né? É eu lutar por aquilo que de fato faz sentido, em prol de um todo. Então, a gente se encolerizando, a gente acaba atraindo para nós essas energias negativas e, consequentemente, cada vez mais fica mais difícil a vida. A gente percebe cada vez mais aí, aquele probleminha que era desse tamanho, o mesmo probleminha daqui a alguns anos se torna desse tamanho. Por quê? Porque eu já não consigo mais sair dali. Porque ali eu fico revirando. Né? A lição continua ainda assim. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula, né? Aquelas pessoas que... E aqui também cabe bebida, cabe comida, cabe exercício, em tudo que é exagero, né? Faz mal. A nossa vida ela é em equilíbrio, né? Exercício faz bem para a saúde? Faz. Né? Eu sou um atleta de alto nível? Não, não sou. Então eu preciso treinar 10 horas por dia? Né? Não preciso. Isso nem faz bem. Eu preciso de 15 refeições por dia? Né? E tem pessoas que vivem assim, né? Brigam, trabalham, lutam, enganam para poder ter uma refeição a mais, para poder ter um banheiro no quarto, para poder ter uma casa maior e mora só ele e a esposa, né? Para poder ter um carro maior e só ele dirige, para poder ter um carro com mais luxo, ele simplesmente usa o carro para ir na feira de sábado e voltar, né? Quantas brigas a gente faz para algo que não faz sentido, algo que não vale a pena ir atrás, algo que não vale a pena eu buscar, né? Então, é tudo na nossa vida em equilíbrio.
vale a pena eu passar 12 horas por dia em oração? Né? É isso que Deus espera da gente? Né? Não. Né? O orar é bom, com equilíbrio. Né? A caridade é boa, com equilíbrio. Eu também preciso continuar a minha vivência, preciso continuar os meus ensinamentos. Não vou praticar caridade 12 horas por dia, 15 horas por dia, 20 horas por dia, tudo em equilíbrio. Né? Com exceção da maldade. Quanto menos eu conseguir trazer para a minha vida, melhor. Né? Daí é esse equilíbrio, de eu ir tirando ela aos poucos. Eu também não vou sair daqui hoje e falar, nossa, mudei. Né? O Fábio virou um santo. Muito pelo contrário. Né? Várias e várias encarnações de erros e acertos, de aprendizados, de tentar enxergar o que eu errei para não fazer amanhã, tentar enxergar o que eu acertei para melhorar amanhã, e daqui alguns milhares de anos chegar numa situação igual Cristo, por exemplo. Né? E igual a ele tem vários e vários exemplos. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho deles. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e das ignorâncias permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Né? Então por que eu vou temer, né, praticar essa maldade se existe a maldade do outro lado? É justamente por causa disso. Né? Tem uma passagem, eu não lembro se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos, que fala que se os bons de fato se manifestassem, a gente veria que eles ainda são a maioria no mundo. Né? Mas o que acontece? Muitas vezes nós nos acovardamos. Né? Muitas vezes, numa rodinha de amigo, quando alguém está falando mal do outro, é mais fácil participar e também comentar do que o outro tem de maldade, do que eu às vezes falar, não, mas espera aí, você fala que ele faz isso, mas ele me ajudou em tal ocasião. Você fala que ele faz isso, mas aos finais de semana ele distribui sopa, por exemplo, para quem mora na rua. Você fala que ele faz isso, mas no carro dele, ele sempre deixa um agasalho e um par de tênis, porque quando ele encontra alguém na rua passando frio, ele entrega para aquela pessoa. Mas se a gente começa a praticar essa forma e a agir dessa forma, o que pode acontecer com a gente? A gente ser afastado daquela rodinha. Né? Ou não. Ou de repente o outro também pensa da mesma forma e fala, pô, é verdade, eu já vi ele fazendo isso. Eu já vi ele praticando esse ato. E daí às vezes um terceiro que também tinha vergonha e pensava igual a gente, fala, não, de fato, eu participei uma vez num grupo e ele estava lá, e ele ensina, ele ajuda, ele tira do tempo dele coisas para fazer em prol do próximo, né? Mas a gente ainda procura buscar sempre o lado negativo de todo mundo. Né? Hoje, quais são os programas de televisão mais vistos, né, infelizmente, no Brasil? Jornais sensacionalistas, né? Casas de Big Brother, por exemplo, onde não se leva nada de útil ali, né? Brigas, traições, e isso é o que o povo busca, e isso é o que a população gosta. Né? Ninguém quer assistir um jornal para ver uma matéria de algo bom que foi feito no mundo. Eu quero ver de algo ruim. Eu quero ver quem matou quem traiu quem, né? Aonde está em guerra com quem, né? Quanto sangue foi derramado. Né? Se a gente parar de dar ibope para esses tipos de programa, esses tipos de programas param de surgir. Se eu parar de dar ibope para aqueles meus companheiros, para aqueles meus amigos que vivem falando mal do outro, eles também deixam de existir. Aquilo perde a graça. Né? É igual brincadeira sem graça. Né? Se eu não ligo, é igual apelido. Né? Se eu não ligo, ele perde a graça. E daí simplesmente ele desaparece com o tempo. Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Né? Então, como que eu vou combater tudo isso, se isso ainda faz parte da sociedade em que eu vivo? Né? É mudando, é buscando, né, uma casa espírita, uma casa de oração, um centro evangélico, uma igreja católica, um centro de umbanda, né? Todo lugar que faz com que eu me aproxime de Deus e que faça com que eu reflita sobre a minha vida, de como agir daqui para frente de uma maneira melhor, é um lugar bom para a gente poder conviver. Né? Quando eu faço um evangelho no lar, eu atraio para dentro da minha casa vários e vários espíritos, fluidos, energias
para aquela casa, né? E se de repente ali estava passando na porta alguém que queria fazer o mal, ele pode aprender com a gente, né? Dizem que uma vez Chico estava saindo do centro espírita, indo em direção à sua casa, quando 2 assaltantes chegaram para ele e foram assaltar, né? E daí Chico falou, ó, por favor, né, eu só tenho alguns trocados, só não me façam mal, porque eu tenho várias crianças que eu cuido. E daí um dos assaltantes perguntou, falou, mas e sua esposa? Ele falou, não, eu não sou casado. Mas como é que você tem várias crianças então? Ele falou, alguns são parentes próximos, alguns são filhos de amigo e muitos são órfãos, pelo qual eu cuido. Então eu só peço que não me façam mal. E daí um deles fala, tá vendo? Eu falei pra gente não vir assaltar esse rapaz, olha a roupa que ele está usando, olha o calçado furado, ele está pior que nós. E o outro fala, cadê aqueles 200 que a gente assaltou lá atrás? Aí um fala, não, você não vai fazer isso. Ele falou, vou. Ele pegou aquele dinheiro e deu para Chico. Falou, ó, Tó, ajuda a cuidar das crianças. E daí Chico fala, que Jesus vos abençoe. E um dos assaltantes fala para ele assim, mas Jesus vai abençoar a gente, assaltante? Ele falou, vai. Jesus saiu daqui do lado de 2. Por que não vai assaltar? Por que não vai abençoar vocês? Jesus decidiu partir do mundo material, na sua última encarnação, do lado de 2 bandidos. Né? Por que não vai abençoar vocês? Né? Então olha como é que a bondade às vezes pode modificar alguém. É lógico, o Chico está muito distante, pelo menos de mim, né? Do ponto de vista moral, muito distante. Né? Mas são ensinamentos, são exemplos que a gente vê, que a gente pode olhar no nosso dia a dia e tentar se apegar neles. E tentar fazer com que a minha vida também seja, talvez, um pouquinho melhor. E a lição de Emmanuel, ela finaliza da seguinte forma. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhes nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição à sombra, mas, para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Né? Não existe nenhuma escuridão em que o simples clarear de uma vela não possa trazer ali luz. Né? Se eu pegar a minha casa hoje à noite, deixar todas as luzes apagadas e acender um palito de fósforo, a gente vai ver luz lá dentro. Se eu acender uma vela, eu vou ver uma luz um pouco mais forte. Se eu acender as lâmpadas, eu vou ver uma luz mais forte ainda. Né? O tamanho da luz pouco importa. Né? O que é importante é a gente começar a levar a luz nessas escuridões. Tem uma historinha que chama O Ponto Negro. E daí eu peço permissão para ler, que fala o seguinte, ó. Certo dia, um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem para uma prova relâmpago, para uma prova surpresa. Todos acertaram as suas fileiras, aguardando assustados o teste que viria. O professor foi entregando então a folha da prova com a parte do texto virada para baixo, como era de costume. Então, o que estava escrito para baixo, você só via aquela folha em branco. Depois que todos receberam, pediu que desvirassem a folha. Para a surpresa de todos, não havia nenhuma pergunta ou texto, apenas um ponto negro no meio da folha. O professor, analisando a expressão de surpresa que todos faziam, disse o seguinte: agora vocês vão escrever um texto sobre o que estão vendo. Todos os alunos, confusos, começaram a difícil e inexplicável tarefa. Terminado o tempo, o mestre recolheu as folhas, colocou-os na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas, sem exceção, definiram o ponto negro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha. Terminada a leitura, a sala em silêncio, o professor então começou a explicar. Esse teste não será para nota, apenas serve de lição para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco. Todos centralizaram suas atenções no ponto negro. Assim acontece em nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para observar e aproveitar, mas sempre nos centralizamos nos pontos negros. A vida é um presente de natureza dado a cada um de nós, com extremo carinho e cuidado. A natureza que se renova,
os amigos que se fazem presentes, o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente presenciamos. No entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto negro. O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com um familiar, a decepção com um amigo. Os pontos negros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente, mas são eles que povoam nossa mente. Tire os olhos dos pontos negros de sua vida. Então, era isso que a gente tinha para trazer essa noite. Como eu falei no começo, tem alguns exemplos desses pontos negros, inclusive no próprio Evangelho. Paulo, que foi por muitas vezes apedrejado, preso, maltratado, taxado como louco pela própria família, mas como a sua luta e sua caminhada estavam pautadas nas obras do Mestre Jesus, este não o desamparou, teve um destino diferente, bem como o de Emmanuel. Estevão, que era cunhado de Paulo, se eu não me engano, que também foi preso, apedrejado, humilhado por seu próprio cunhado, à época então Saulo, mas novamente, no final da encarnação e durante todos os trabalhos realizados, foi amparado pela ajuda dos espíritos superiores. Simão Pedro, que quando preso em sua residência, lhe foi imputado a pena de morte através da cruz, e vendo-se que era muito inferior ao Mestre Jesus, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não merecia as mesmas benéfices do Cristo. Também foi amparado pela ajuda divina. E vários outros exemplos. Alguns ainda enquanto encarnados, outros no momento do desencarne, outros após o desencarne, mas o sofrer no bem, o ir atrás dessa nossa melhora, o parar de enxergar esses pontos negros e começar a olhar a folha em branco, pode ser que não faça os nossos problemas desaparecer, mas pode ser também que faça com que eu tenha mais força para poder superá-los, para que eu possa batalhar. Alguns não terão uma batalha fácil, às vezes uma doença de maneira abrupta, mas às vezes ali eu tenho força para poder passar por aquilo. E se eu desencarnar, se assim for o meu planejamento, talvez eu saia daqui um pouquinho melhor. Talvez eu saia daqui com um pouquinho mais de força e encontre o amparo que eu tanto busco. E que com certeza está do meu lado. Basta eu abrir os olhos e abrir o coração para poder enxergá-los. Então é isso que a gente tinha para passar essa noite. Eu espero que cada um saia daqui, de fato, um pouquinho melhor do que quando nós aqui chegamos. E agora, indo então para a segunda parte dos trabalhos dessa noite, eu convido os médiuns passistas a tomarem a câmara de paz, lembrando-se da obrigatoriedade de uso de máscaras enquanto estivermos dentro do recinto.